Bom dia a todos. A Polícia Federal em Araçatuba deflagrou a Operação Tudo Nosso hoje, com o objeto de combate ao desvio de verbas públicas. A investigação foi conduzida pela doutora Daniela e na data de hoje foram cumpridos 13 mandados de prisões temporárias, de um total de 15 expedidos, e cumpridos 39 mandados de busca e apreensão. A doutora Daniela tem maiores detalhes e eu vou passar a palavra para ela, que fica à disposição dos senhores. Suficiente? Obrigado. Doutora, então, quanto durou a investigação e de quando a quando foram essas fraudes? Bom, nós recebemos uma denúncia que foi apurada. Essa investigação conta com aproximadamente 2 anos. Foram apurados diversos ilícitos. Como é uma investigação de 2 anos para cá, eu não tenho condição de dizer ainda desde quando data essas fraudes. O que eu posso dizer é que de 2 anos para cá foram contratadas empresas cujos contratos são suspeitos de serem fraudados, há grandes indícios, e que isso é que está sendo apurado nessa investigação agora. Então, eu não tenho como afirmar ainda desde quando esse grupo ele vem praticando esse tipo de ilícito, porque nesse caso eu vou precisar fazer a análise de todo o material apreendido. Doutora, onde foram realizadas as buscas aqui em Araçatuba? Bom, foram realizadas em empresas, foram realizadas em secretarias municipais e em algumas residências. Daria para falar quais secretarias? Não? Tá. Quando a senhora fala em indícios, que indícios são esses? Indícios são contratos com empresas vinculadas a um grupo que possui como representante um sindicalista. Todas as pessoas vinculadas a ele ele não aparece como proprietário das empresas, mas os proprietários têm vínculos muito próximos a ele, muitas vezes familiares, inclusive. Doutora, eles sempre participavam das licitações e conseguiam ganhar essas licitações, é isso? Eu posso dizer que algumas das licitações, inclusive a que foi objeto da denúncia, em que eles participaram, eles ganharam. E eles utilizavam algumas empresas do grupo, que são em média umas 5, 6 empresas aproximadamente, para poder fazer o desvio. Não que essas tenham sido todas contratadas diretamente com a prefeitura. Eles faziam interpostas contratações, então eles tinham um contrato na mão, utilizavam-se deste contrato para poder fazerem outros contratos com as empresas deles. Então, seria mais ou menos essa a situação. Qual que é o prejuízo estimado? Ainda é cedo para dizer, como a gente vai precisar avaliar os contratos. Nós tivemos acesso a poucos contratos, para que se fosse preservado o sigilo, não era possível nós solicitarmos então todas as informações antecipadamente. A gente sabe que os contratos somados nesses últimos anos foram de aproximadamente 15 milhões, mas o valor do desvio total eu não tenho condição de afirmar isso ainda. O que a gente também já pode dizer é que alguns dos levantamentos que fizemos em cima de indícios apontam para um desvio mensal, uma mensalidade de uns 120 mil por mês. Esses 15 milhões seriam nos últimos 2 anos, de 2017 para cá, nos últimos 2 anos? Sim, correto. E dentro do material apreendido, foram computadores da prefeitura ou só de funcionários, seriam equipamentos particulares, celulares de funcionários, ou da prefeitura também? Pessoais, na verdade, acredito que da prefeitura, tem sim da prefeitura, contudo de uso particular dos servidores específicos. Esses servidores são servidores mesmo concursados ou são cargos? De confiança. A maioria são cargos.
cargo de governo. Você que não vai poder mencionar, mas a atuação dos serviços já que eram prestações de serviço, a atuação deles, ainda mais porque era para a Secretaria de Educação e Assistência Social. A principal atuação que possibilitou a fraude foi na fiscalização. A fiscalização do contrato, ou melhor, a falta de fiscalização do contrato, realmente possibilitou a contratação de empresas que são empresas do grupo. Então, se a fiscalização tivesse sido feita da forma adequada, teria sido identificado imediatamente a relação entre as pessoas e, com isso, evitado essa contratação. E essa fiscalização é responsabilidade da prefeitura? Sim. Pode desencadear alguma coisa, alguma responsabilidade da administração municipal. Vão ser apuradas todas elas, todas as condutas. A prefeitura cita que o IDVH seria o instituto investigado, que seria essa ou algo assim? Correto. Doutora, como que era formalizado esse desvio? Eles não prestavam o serviço adequadamente, ficavam com esse dinheiro? Não, o serviço eu não posso dizer que eles não prestaram. Não há indícios de não ter havido a prestação do serviço à sociedade. O que há são superfaturamentos em notas, com divisão posterior com o principal investigado e talvez, eu não tenho condição de afirmar isso agora, alguns contratos feitos para atestar uma determinada atividade e essa atividade não ter sido integralmente executada. E esses servidores municipais que foram presos, de que forma que eles ajudavam no esquema? Justamente, tanto na fiscalização, como eu expliquei, quanto na parte de possibilitar a entrada deste contrato na prefeitura. Então, havia uma facilitação para que a empresa fosse contratada. Há indícios de que havia facilitação. Quantas pessoas efetivamente presas aqui nessa também? Quais foram os mandados fechados segundo? Aqui em Araçatuba nós tivemos 11 prisões, 10 prisões, uma delas não foi cumprida, e na região de Campinas as demais prisões. Total de 13? 14? Seriam 15 prisões decretadas e 13 cumpridas. Doutora, o principal... Os dois foram presos em tentativa. Sim. Doutora, qual que é a relação do filho com o principal suspeito, o principal investigado? Essa informação eu acho ela muito específica. Eu vou te pedir a licença para não respondê-la agora. Qual período? Eles vão ficar detidos por quanto tempo agora? Por enquanto, eles estão detidos em temporária. São 5 dias, a princípio, que é o que foi decretado pelo juiz federal. Envolve alto escalão da prefeitura também, não? Dá para essa informação. Doutora, da família dele, só o filho, teve mais familiares envolvidos? Teve mais familiares envolvidos, sim. Doutora, quais são os crimes? Bom, há indícios de corrupção ativa e passiva, fraude em licitação, peculato, falsidade ideológica, falsificação de documento público, inclusive, dentre outros crimes, organização criminosa, inclusive, principalmente. O grupo ele tem uma estrutura muito delimitada, com funções muito bem concebidas e inegável coordenação para uma determinada pessoa. Então, seriam os principais crimes investigados, neste caso. Esse grupo pode estar agindo em outras cidades ou só Araçatuba? Não tenho como excluir essa possibilidade. Doutora, os mandatos foram presos em Clementina, Jundiaí, são pessoas ligadas às empresas ou usadas para ser dona da empresa? Sim, são pessoas que estão ligadas ao grupo de alguma forma. Seja agindo como laranja de algumas empresas importantes, ou também... Peraí, desculpa, volta a pergunta de novo. Nessas cidades, Clementina, Itatiba a gente sabe que tem ele e o filho, né?
Jundiaí, essas pessoas têm relação com a empresa? Sim, tem relação com a empresa e pessoal também, mas todos eles têm relação direta com as fraudes que foram identificadas. As prisões foram todas direcionadas a pessoas que de alguma forma tiveram a participação decisiva nas fraudes. Doutora, nesse primeiro momento, nenhum político foi alvo? Não. Qual é o próximo passo, doutora? Analisar o material que foi apreendido, que foi um vasto material, ouvir as testemunhas e para chegar-se realmente a um valor, efetivamente, de desvio e identificar outros crimes que possam ter sido praticados. Conclusão do inquérito, dá para pedir que esse dinheiro fique por conta da justiça também? Será objeto de pedido, sim. Doutora, a prisão pedida foi temporária ou preventiva? Temporária. Temporária? Isso. Tá. Já tem um norte do que deve acontecer com os que foram presos lá em Itatiba? Eles vão ficar à disposição da justiça. Certo. Eles vão ser ouvidos lá em... Sim, na circunscrição em que foram presos. Certo. Lá em Itatiba, quem efetivamente foi preso? Essa resposta eu vou deixá-la sem mencionar, porque eu teria que entrar muito especificamente em nomes. Tá, e quantas pessoas? Foram 4 pessoas. 4 pessoas? 3 pessoas. 4 pedidos e 3 concretizadas. Aqui, quantos? Aqui foram 11 pedidos e 10 concretizados. Tem imagens de dinheiro, tem valor apreendido, alguma coisa assim para ser divulgado? Sim, foram apreendidos valores, tanto aqui na região, valores, joias, quanto na região de Campinas também. Tem valor, quantidade? Eu ainda não tenho o montante final, mas foram apreendidos valores, inclusive em moeda estrangeira. Na sede do sindicato, do partido que ele faz parte aqui, foi apreendido algo específico ou só os automóveis e documentos? Foram apreendidos materiais relacionados à investigação, especificamente. Certo. Seriam o quê? Cópias de contratos? O que seria? Documentos de interesse. Doutora, também teve uma apreensão de entorpecentes em uma das buscas. É suficiente para também enquadrar no tráfico de drogas ou não? Olha, este fato foi tratado pelo delegado que conduziu a diligência. Então, eu não vou ter condição de responder. Dessa droga? Não, foi Araçatuba. Só que cada equipe tem um delegado que faz a condução e avalia a situação para ver se é caso específico de uso ou não. Então, quem fez essa avaliação foi o delegado responsável pela diligência. Essa investigação pode ser estendida, tendo visto que outras empresas que seriam um grupo também teriam tido contrato, a prefeitura até talvez tenha contrato de levantamento? Não se pode descartar essa possibilidade. Todas essas perguntas, a resposta vai ser dada com a análise de documentos e de testemunhos, para se ter a real noção da extensão da organização criminosa e até mesmo de todos os contratos que ela teve condição de conseguir com esse esquema de facilitação. Doutora, a Polícia Federal tem uma expectativa de quando poderá concluir esse inquérito? Ainda é prematuro dizer. Espero que com o menor prazo possível. Tá. No caso dos crimes que eles estão sendo apontados, se porventura numa condenação, como que ficaria essa situação? Quantos anos de prisão? Como que seria essa condenação? Teria que devolver algo em valores, caso se confirme tudo que a Polícia Federal vem investigando? Olha, os crimes foram definidos conforme a participação de cada um dos investigados. Isso a nível de investigação. O indiciamento assim o será feito. Então, há uma variação muito grande de tipo penal por investigado. Então, um pouco complicado para eu te falar em uma possível condenação, como seriam as penas. Realmente há uma avaliação muito subjetiva nisso, até por causa do tipo de organização que realmente não havia
uma ação comum, vamos dizer assim. Cada um tinha algum tipo de função. Então, cada um vai responder por aquilo que fez. Então, vão ter investigados que vão responder por corrupção ativa, por falsidade de documental, por fraude à licitação, e vão ter outros que vão responder apenas por falsificação de documento e organização criminosa, porque todos eles, neste caso, é o crime comum. Mas a ação deles é que vai definir a conduta pela qual eles vão responder. Os presos, eles ficam aqui na sede da delegacia? Não, eles são encaminhados ao sistema prisional. Provavelmente esperado. Como a investigação envolve o instituto que presta serviço à população, faz esse atendimento social, isso deve interferir em alguma coisa na atuação do instituto ou a investigação não deve interferir no trabalho que eles prestam até o presente momento para a população? Não foi pedido suspensão da atividade do instituto, justamente em razão do impacto social. Mas a administração pública, a critério dela, pode avaliar o que é o melhor a ser feito nessa situação. Doutora, vamos só passar no que você vai fazer? A administração pública participa cedendo informações e datada o início da investigação de aproximadamente 2 anos. Eu não diria a administração pública num contexto geral. Há servidores envolvidos e eles... Perdão, a pergunta foi mal feita. A prefeitura, obviamente, contribui com informações para essa investigação agora. Há datas anteriores a registro. Quais são as primeiras datas de ocorrências desse tipo de contrato aí? A investigação ela teve início há aproximadamente 2 anos. Então, efetivamente, os contratos examinados são aqueles de 2 anos em diante, ou seja, de 2017 a 2019. Contudo, não é possível excluir a infiltração deste grupo em data anterior. Doutora, eu acho que só os dados gerais, só para a gente, na hora de escrever, ter mais precisão, aqui foram 10 mandados de prisão, é isso? Cumpridos. Cada cidade, quantos foram? Assim, só das prisões, não estou falando de mandado de busca, é muita coisa. Peraí. Só as prisões. Clementina foi... Não vem na cabeça. Quantos foi? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu tenho que ver. Você tem o número de Clementina? Mandado? Clementina foi um. Clementina houve prisão também? Sim. Toda a história de prisão, a senhora comentou comigo que foram 10 aqui, 1 em Jundiaí e 2 em Itatiba. Cumpridos, é isso? Isso. 13 no total. 13 no total, Isso, correto. Cumpridos, né? Cumpridos. E 2 então não foram localizados. Isso, exatamente. Era isso que a Michelle. Ela queria a cidade, né? Michelle, Oi? era esse que deu o número de Isso, presos, só né? os presos. Sim, É. 10 Araçatuba, 2 Itatiba, Isso. 1 e Jundiaí. Isso. Perfeito. Doutora, seu nome completo, pra gente ver. Daniela Ferreira Mauro Braga. Mauro, isso. Doutora, é Daniela normal. Daniela normal. Sem 2 L's. Sem 2 L's. Doutora, quais foram esses mandados não cumpridos de prisão? Aqui mesmo? Ou onde for? Eu posso dizer a cidade. A cidade. Um Araçatuba e um na região de Campinas. Quantos mandados de busca e apreensão Sim. cumpridos no total? 39. Cumpridos. Cumpridos. Expedidos. Hã? Expedidos. Sim, é a mesma quantidade. Sim. Bom, né? Doutora, você pode repetir seu nome, por favor? Daniela Ferreira Mauro Braga. Braga. B-R-A-G-A. Doutora, aqui também foram apreendidas joias? Aqui em Araçatuba? Sim. Sim, então aqui e em Itatiba. Em Itatiba eu não tenho condição de confirmar ainda. As joias aqui eu tenho condição de confirmar que foram apreendidas. Circulou uma imagem de joias com dinheiro e droga, foi em Araçatuba. Araçatuba. Ah, tá. Foram dos escritórios, né? Deve ter sido. Foi. Eu sei que eu recebi essas imagens. Foi aqui, foi um dos mandados. Foi aqui.
é isso, né? Certo? Bom, pessoal, nós estamos aqui no anfiteatro do Hotel Riviera, onde a delegada doutora Daniela e o delegado doutor Frederico da Polícia Federal acabaram de dar uma entrevista falando sobre os mandados de prisão e mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira aqui em Araçatuba. Inclusive os mandados, os agentes da Polícia Federal e delegados estiveram na Prefeitura Municipal, apreenderam diversos materiais em 4 secretarias, incluindo celulares, computadores, notebooks, vários contratos. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Clementina, em Jundiaí e Itatiba. Num total de 39 mandados de busca e apreensão, todos cumpridos, e dos 15 mandados de prisão, 13 foram cumpridos. 10 pessoas foram presas aqui em Araçatuba, incluindo funcionários municipais do alto escalão e também cargos de confiança que, de acordo com as investigações, teriam envolvimento em licitações fraudulentas que, de acordo com a delegada da Polícia Federal, doutora Daniela, até agora foi levantado aí um montante, algo em torno de 15 milhões de reais em contratos firmados entre empresas, que seriam empresas em nome de laranjas, firmados com a Prefeitura de Araçatuba nos últimos 2 anos, segundo informações ministradas agora pela entrevista coletiva pela delegada doutora Daniela e também pelo delegado doutor Frederico da Polícia Federal aqui em Araçatuba. Fábio Chizawa para o Regional Press.